Essa é a aula de revisão de semicondutores. Alguns materiais são chamados semicondutores em virtude das propriedades que apresentam com respeito à condução de corrente elétrica. Os materiais semicondutores mais amplamente empregados na indústria são o silício e o germânio. Aplicações de materiais semicondutores. Materiais semicondutores são empregados na fabricação de dispositivos eletrônicos discretos, diodos, transitores, etc., e de circuitos integrados. Mas afinal, qual é a diferença entre um material isolante, um condutor e um semicondutor? O que faz com que um material seja isolante, condutor ou semicondutor? Bem, para entender as propriedades de condutividade de diferentes materiais, é necessário analisar como fica a distribuição dos elétrons nos níveis de energia de um grupo de átomos que formam um determinado material. Para um átomo de silício isolado, seus elétrons ocuparão os seguintes níveis de energia. No caso de dois átomos de silício, seus elétrons ocuparão os seguintes níveis de energia. No caso de três átomos de silício, os seus elétrons ocuparão os seguintes níveis de energia. E no caso de quatro átomos de silício, seus elétrons ocuparão os seguintes níveis de energia. Em uma amostra de silício cristalino com aproximadamente 10 elevado a 20 átomos, a quantidade de níveis energéticos e a proximidade entre eles é tão grande que podemos considerar cada nível como sendo formado por uma banda de energia praticamente contínua. A diferença entre materiais isolantes, condutores e semicondutores se deve à diferença de energia que há entre as bandas de valência e de condução. Portadores de carga em semicondutores. Ao receber energia suficiente para passar da banda de valência para a banda de condução, um elétron fica livre para se movimentar através do material quando um campo elétrico for aplicado. Entretanto, esse elétron deixará um buraco, ou lacuna, na ligação covalente a qual ele pertencia. Aplicando-se um campo elétrico ao material semicondutor, elétrons e buracos irão se movimentar através da rede cristalina do sólido. Corrente de deriva. As velocidades de deriva dos elétrons, representados pela letra N, e dos buracos, representados pela letra P, são dadas, respectivamente, por yn igual a μn vezes e yp igual a μp vezes onde é a intensidade do campo elétrico aplicado e yn e yp são as mobilidades de elétrons e buracos, respectivamente. Uma observação: em silício, a mobilidade de elétrons é cerca de 3 a 4 vezes maior que a mobilidade de buracos. Corrente de difusão. Quando existe um gradiente de concentração de elétrons e ou buracos em um semicondutor, essas partículas tendem a se movimentar de modo a sair das regiões mais concentradas para as regiões menos concentradas. Exemplos:
Quando aplicado calor, a densidade da corrente de difusão de elétrons é dada pela equação abaixo. Já a densidade de difusão de buracos é dada por essa equação. Semicondutores intrínsecos. Por definição, o semicondutor intrínseco é formado por um material em estado puro, sem a adição de qualquer impureza. Em um semicondutor intrínseco, a concentração de elétrons livres é idêntica à concentração de buracos, as quais variam exponencialmente com a temperatura, de acordo com a equação. Já o semicondutor extrínseco é obtido a partir da adição controlada de impurezas a um semicondutor intrínseco, com o objetivo de causar um desequilíbrio na concentração de elétrons livres e buracos. No caso do silício e do germânio, as impurezas podem ser classificadas em dois tipos: impurezas doadoras, onde há a adição de átomos da família 5A da tabela periódica, ou também chamada de família do hidrogênio, que está na coluna 15 da tabela periódica. E impurezas aceitadoras, que é a adição de átomos da família 3A, também conhecido como família do boro ou coluna 13. Dopagem com impureza doadora. Partindo-se de uma amostra de silício intrínseca pura, realiza-se a implantação de íons de fósforo no material. Para ativar os dopantes, é necessário aquecer o material semicondutor até temperaturas de cerca de 1000 graus Celsius, um processo conhecido como recozimento, e depois resfriá-lo lentamente, processo chamado de annealing, para que os átomos de fósforo possam substituir átomos de silício na rede cristalina do material. Assim, obtém-se um semicondutor tipo N, onde N é maior do que P. No semicondutor intrínseco original, as concentrações de elétrons e buracos eram iguais, ou seja, Ni igual a Pi. Com a adição dos átomos dopantes de fósforo, teremos uma concentração de elétrons livres aproximadamente igual à concentração de impurezas doadoras, no caso fósforo, adicionados ao material. N é aproximadamente Nd. Apesar de N ser maior do que P no semicondutor tipo N, a lei de ação das massas garante que N vezes P é igual a Ni vezes Pi e, consequentemente, P é igual a Ni ao quadrado sobre Nd ao quadrado. Nd. Dopagem com impureza aceitadora. Partindo-se de uma amostra de silício intrínseca pura, realiza-se a implantação de íons de boro no material. Após o processo de recozimento, obtém-se então um semicondutor tipo P, onde P minúsculo é maior do que N. No semicondutor intrínseco original, as concentrações de elétrons e buracos eram iguais, Ni igual a Pi. Com a adição dos átomos dopantes de boro, teremos uma concentração de buracos aproximadamente igual à concentração de impurezas aceitadoras, no caso boro, adicionadas ao material, onde P é igual a Na. Apesar de P
ser maior do que N no semicondutor tipo P, a lei de ação das massas garante que N é igual a Ni ao quadrado sobre Na. Um exemplo: considere-se que um sólido de silício puro, na temperatura ambiente, apresenta Ni igual a 10 elevado a 10 centímetros a menos 3. Ao dopar esse material com Na igual a 10 a 15 centímetros a menos 3, quais serão aproximadamente as concentrações de elétrons livres e buracos no semicondutor tipo P resultante? Bom, para a concentração de buracos, teremos que P é aproximadamente igual a Na, que é igual a 10 elevado a 15 centímetros a menos 3. Consequentemente, a partir da lei de ação das massas, teremos que a concentração de elétrons livres será dada por N, que é igual a Ni ao quadrado sobre Na, que é igual a 10 elevado a quinta potência centímetros a menos 3. Interessante esse exemplo porque ele mostra as ordens de grandeza normalmente encontradas em semicondutores práticos. A enorme diferença entre as concentrações de elétrons livres e buracos obtidas ilustra bem o significado de portadores majoritários e minoritários em um semicondutor extrínseco. A junção PN. A junção PN é a estrutura fundamental dos dispositivos eletrônicos baseados em semicondutores. É formada pela junção metalúrgica de um material semicondutor do tipo P com um do tipo N. Em virtude da diferença na concentração de portadores de carga em ambos os lados da junção, teremos, inicialmente, uma corrente de difusão de elétrons e buracos através da junção. A difusão de elétrons e buracos através da junção acaba criando um desequilíbrio de cargas elétricas na região em torno da junção, levando ao surgimento de um campo elétrico E0 proporcional à quantidade de carga acumulada na junção. Com o acúmulo de cargas elétricas na região em torno da junção, o campo elétrico μ0 atingirá uma intensidade elevada o suficiente para bloquear completamente o fluxo de difusão, levando a junção PN a uma situação de equilíbrio. A região em torno da junção apresenta um acúmulo de cargas elétricas, mas é extremamente pobre em portadores livres, elétrons e buracos, no caso. Por essa razão, essa região é denominada região de depleção. A junção PN polarizada reversamente. Ao aplicar uma fonte de tensão VR à junção PN com a polaridade indicada, o campo elétrico E0 será reforçado pelo campo elétrico EV produzido pela fonte de tensão, contribuindo para bloquear o fluxo de difusão de portadores majoritários. Com a polarização reversa, apenas os portadores minoritários serão impulsionados pelo campo elétrico produzido pela fonte VR, dando origem a uma corrente de saturação reversa IS desprezível. IS tem a ordem de grandeza de 10 a menos 15 amperes. Aumentando-se a tensão aplicada pela fonte VR, o campo elétrico total na região de depleção será reforçado, provocando o afastamento dos portadores majoritários e, consequentemente, aumentando a largura dessa região.
Aplicando-se uma tensão Vd com a polaridade indicada, o campo elétrico EV, criado por essa fonte, atua no sentido de reduzir o campo elétrico total na região de depleção. Uma vez que o campo é reduzido, as correntes de difusão voltam a ocorrer. Isso é o caso da junção PN polarizada diretamente. Segue a concentração de portadores minoritários injetados. No caso de uma junção PN com dopagem assimétrica, segue a concentração de portadores minoritários.